Então, eu estudei essas três pedras e percebi que as três, elas compõem aí um trabalho interno de alma muito profundo e muito intenso. Eu acho que de todas que eu já vi, essas três fazem um trabalho assim lá nas raízes e em raízes bem distantes. Resgatam alma, fractal, traz o propósito de vida, é, transforma e arrebenta também. Arrebenta no sentido de reiniciar. Então, as três, eu percebi esse trabalho aí profundo nas três pedras. A lepidocrocita, numa visão geral, ela traz o elemento fogo e água, trabalha o anahata, e as chaves são cura emocional, eliminação de padrões autodestrutivos, amor e empatia, recuperação da alma, inspiração criativa e comunicação. Ah, ela vai tão profundamente nos padrões que ela permite à pessoa buscar até os seus fractais, os seus pedacinhos dela mesma, de alma, esparramados por aí, por onde ela tenha passado. Ela traz um mineral de hidróxido de ferro com dureza 5. Sua cor é marrom avermelhada e vermelho escura. Se aquecer essa pedra na Terra, quando ela fica aquecida, ela fica magnética, parece um ímã. Os cristais dela têm essa formação ortorrômbica, que forma placas levemente estriadas. E essa formação ortorrômbica eu achei interessante e trouxe assim um desenho do que seria isso e uma breve explicação para quem tiver a curiosidade do que é esse sistema ortorrômbico, que eu achei bem legal, porque essa estrutura cristalina, ela permite, cristais com essa estrutura permitem a manipulação de ondas eletromagnéticas. E a nossa atmosfera, ela é carregadíssima em ondas eletromagnéticas. Então, existe a possibilidade de se construir equipamentos, né, máquinas diferenciadas com esses cristais, e eles já constroem bastante coisa com essa forma cristalina de cristal que eles chamam de ser de única forma, uma forma diferenciada e bem delicada, ela é bem específica, no sentido de manipulação, inclusive de clima da nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera ela é carregada em ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas elas podem ser alteradas, levadas de um canto para o outro, alterando o clima do planeta todinho. Esse tipo de tecnologia, em que pese ser de divulgação restrita, existe. Então, eu achei bem interessante porque nas pesquisas, essa forma geométrica, ela traz essa informação que eu acho bem bacana para conhecimento da gente, né? E para a gente entender melhor aqui o planeta que a gente vive. Ela é encontrada em Madagascar, com inclusões de quartzo e, às vezes, ela é um pedacinho, ela faz parte, né, do cristal de quartzo e, às vezes, também na ametista, que eu acredito que seja essa foto aí em cima, que ela é toda lilás, lavandinha, com a inclusão mais marrom avermelhada aqui, trazendo essa formação na pedra da lepidocrocita. Ela também propicia alinhamento energético dos corpos, e de todo o sistema de chakras, já que
ela traz uma compreensão mais expandida e profunda acerca dos traumas, dos sentimentos que ficam dentro da gente, das emoções que nós reprimimos ao longo da nossa existência. Então, essa pedra, ela trabalha nessa liberação harmoniosa, trazendo uma compreensão, uma virada de chave, e com isso a pessoa se harmoniza também. Ela ajuda a curar buracos áuricos causados por conta dos vícios e harmoniza a nossa criança interior. Ela traz a harmonização da criança interior, seja onde ela estiver, com o trauma que ela estiver, para o eu atual. Ela harmoniza as duas situações, ela coaduna o eu atual com a criancinha lá para trás, ou deixada de lado, ou traumatizada. Ela traz essa cura também. Ela fortalece nosso campo energético, evitando assim a entrada de energias desqualificadas. Quando você trabalha o seu campo energético, restaura buraco de aura causada por vício. Aliás, vícios, pensamentos, sentimentos e emoções de baixa qualidade, elas tendem, com o tempo, a deixar buracos na nossa aura, no nosso campo energético. Então, ela ajuda a recompor isso daí. Ainda em relação à criança interior, além de auxiliar nesse alinhamento com o nosso eu atual, ela induz a permissão da gente resgatar nossos pedacinhos, como eu falei no início, os nossos fractais que a gente vai largando por aí ao longo de nossa existência. Como que você consegue largar seus pedacinhos por aí? Quando você não tem o seu valor, você está numa relação, está numa situação social de vida e você deixa ali seus sentimentos e emoções, você coloca ali sofridas. Quando você tem essa situação de forma mais sofridinha, numa relação mal resolvida, numa situação de problema que não se resolveu adequadamente, e você fica revoltado, com raiva, deprimido, triste demais, sem a resolução concreta dentro de você, você larga ali seus pedacinhos. Então, esses pedacinhos fazem falta porque eles fazem parte da nossa existência, do nosso eu, da sua completude como ser. Então, você vai lá e pega. Hoje existem vários trabalhos nesse viés de você estar indo resgatar, inclusive, principalmente dentro de relacionamentos que a gente já teve, os nossos pedacinhos, que a gente vai deixando, por conta, inclusive, de relações sexuais, relações íntimas, relações desavisadas, porque nem em todo momento as pessoas sabem que uma relação sexual deve ser uma relação sacralizada dentro do respeito e do amor para que ela se concretize. E então, na brincadeira, os pedacinhos vão ficando para trás. Ela também auxilia na percepção do animal de poder. Quem ainda tem dúvida pode meditar com essa pedra. Trabalha vários tipos de comunicação, principalmente a comunicação nas terapias. Ela dá uma segurança para o terapeuta, porque ela aumenta a sensibilidade do terapeuta em se colocar no lugar do paciente. Ao se colocar no lugar do paciente, ele percebe melhor a situação, o trauma trazido e faz com que o paciente consiga confiar no trabalho do terapeuta, se abra e coloque ali a sua verdade para ser trabalhada. Ela traz uma empatia entre o terapeuta e a pessoa que está sendo tratada, o paciente. E ela ajuda também na conexão com outras pessoas. Cria uma malha de proteção vibracional, ajuda os principal em especial, né? Não que não ajude o resto. Professor, por exemplo, os matemáticos e os cientistas
a perceberem melhor as suas inspirações, darem atenção àquilo que vem à mente de forma mais silenciosa e a interpretar da melhor forma essas inspirações. Também ensina a necessidade das pausas que nós devemos ter durante o dia, ao invés de sair numa rotina alucinada, dar aquela pausa, ter um olhar para fora, olhar o céu, olhar o que você tem na frente da tua casa ou do seu escritório, ou mesmo no local de trabalho, na empresa, se tem um jardim, um pássaro, simplesmente o céu, e dar o ar da graça para outras situações que passam despercebidas durante o dia. Dar essa pausa para você mesma, ter aquele momento de contemplação, nem que seja um segundinho só. O que eu achei também interessante é que ela estimula as pessoas a se permitir, ao invés de apenas tentar. Se permitir realizar suas coisas e fazer com o que você tem. Às vezes você fica tentando um trabalho, alguma coisa que não te traz um resultado mais adequado, quando você tem outras ferramentas na mão que estão ali do seu lado e você nem pensa nisso. Acabar usando o que tem e se permitindo fazer isso dentro da sua própria casa, ou simplesmente se permitir sentar e assistir um filme. E às vezes a gente se cobra isso e não faz. No campo espiritual, ela traz o amor. O amor é a pedra do amor, né? O amor fala mais alto e cala a personalidade, o ser, as suas máscaras sociais, induzindo a atitude altruístas, equilibradas em todos os aspectos da vida. Alinha a vontade emocional com a vontade divina, porque ela trabalha o coração, o cardíaco, né? O anahata também. Então, ela faz esse alinhamento da sua vontade com a vontade do seu eu sou divino. Ela traz essa proximidade. No emocional, ela favorece a autoajuda e a autoaceitação, auxilia no enfrentamento de questões reprimidas com honestidade. Ou seja, olhar para o que existe dentro de você, ser sincero com você mesmo, que aquilo existe dentro de você e tratar. Entender, tratar, ressignificar e associar. Não é que ela apoia, ela denota aí quem é mártir, né? O coitadinho de mim sempre, e as pessoas manipuladoras. Essas pessoas comumente, ou o manipulador ou o mártir, a vítima, elas sempre trazem problemas relacionados com autoestima, com medos, com questões de padrões autodestrutivos. Então, tudo isso é trazido, essa pessoa é colocada frente a frente com o que ela é de fato e tratada. Trata instabilidades emocionais ligadas a ciclos hormonais, ou seja, menopausa, menstruação, andropausa. Então, ela vai ajudar aí a pessoa a não ficar em crise nessas situações de mudança de vida, aceitar o seu sagrado, compreender o que é tudo isso na vida, os ciclos da vida e continuar. No físico, ela estimula a cura natural e promove a cura da memória celular, uma vez que aumenta a capacidade do sangue, coração, pulmão em oxigenar as células, aumenta a imunidade, equilibra também o sistema endócrino. Ela é uma pedra que promove a harmonização do corpo, ajudando a equilibrar as energias e trazer o bem-estar. O que eu achei legal aí nessa parte é realmente curar as memórias celulares. Ela deve trazer à tona aquelas memórias que a gente
de sentimentos, pensamentos, emoções e situações de vida passada que a pessoa sofreu e sofre, traz a memória de cada célula, que as células são elas são quanticamente comunicativas e a gente nem percebe isso. Então, essa comunicação com as células, essa cura e promove também a autocura das células, porque nossas células, elas têm esse poder. Elas têm que lembrar que elas têm esse poder também de autocura, de se reorganizarem dentro da gente. É uma pedra do amor e o amor anda sempre com a verdade. Por isso que ela trabalha toda essa situação verdadeira, trazendo você de frente para você, para que você apure a sua própria verdade e continue no caminho evolutivo com uma visão ampliada, melhorada de todas as situações na sua vida. A afirmação do livro das pedras é que, por meio da compaixão, eu me curo e aos outros. Por meio do amor, eu vejo a mão do divino movimentando-se por todo o mundo. Na minha concepção, eu já penso diferente. Eu cocrio cura, sou empática e, junto ao divino, me movimento espargindo compaixão e amor por todo mundo. Nós devemos ser sempre a alavanca, a mola mestra de mudança no planeta, e assim a gente muda a gente também. Porque quando você olha o outro, você entende que o seu é facinho de resolver. Essa é a lepidocrocita. Alguma coisa, Andréa? É, eu amei a sua explicação, porque você explorou bastante a força do amor que ela traz e também a força da autocura que ela promove, não só no físico, como no emocional, trazendo aí resgates da criança interior, trabalhando no chakra mesmo cardíaco, e todas essas, você explorou assim, você foi no âmago, você explorou absolutamente tudo, não faltou nada. Eu até nem sabia tanta coisa dessa pedra. À medida que a gente vai aprendendo, vai estudando, a gente vai agregando informações. Então, essa questão da célula sempre foi uma questão séria, no meu entendimento, no poder de autocura. Porque quando a gente toma consciência que as nossas células, elas, do jeito que elas se multiplicam, elas também podem se reorganizar e fazer os ajustes necessários para que a gente possa viver em equilíbrio, né? Então, essa pedra, para mim, é uma pedra nova era, porque fala de autoconhecimento, fala também de autoajuda. Então, a gente está nessa era aí de os grandes valores estão nesse lugar. O maior investimento que a gente pode fazer na vida é em autoconhecimento. Então, essa pedra traz essa proposta de uma pedra nova era, na minha opinião. Está de parabéns, sem acrescentar nenhum detalhe, só realmente agradecer por toda o carinho que você teve de trazer as informações aí da pedra. Alguém mais tem alguma consideração? Jaina, Joalede, Carla? Sim, não? Sim, sim. Joalede, não estou te ouvindo. Não, falando assim, só que é uma pedra apaixonante, quando fala que ela sai juntando, né, seus fractais, seus pedacinhos que você saiu largando em tudo quanto é canto e harmoniza tudo, me deu vontade de ter uma pedreira. Ah, mas você pode ativar ela etericamente no seu cardíaco. E Ela já sim, começa a sem dúvida, não funcionar. tenha dúvida. Começamos a pegar nossos pedacinhos. Nossos pedacinhos, Interessante, né? Joalede, o conhecimento é bonito, mas a sabedoria é pôr o conhecimento em prática. Com certeza. Então, quando a gente ama essa pedra, eu já ativei ela aqui etericamente e ofereci de presente para minha criança interior também,
porque de fato ela é apaixonante. Eu não vou esperar ter uma pedra dessa para fazer ela trabalhar, eu já vou botar ela a serviço etericamente mesmo, que a gente tem essa condição, né? Então, faça uso, já comece os benefícios de já. Carlinha, alguma consideração? Não? Jaina, não estou Não, te vendo, você está aí? Só estou vendo seu nomezinho aí. Tá, eu também olhei, porque ela tá. Tem uma setinha aqui, que você passa por lado, você vê todo mundo. Não, Mas ela aí já tá está só o nome, não tá sem câmera e aparecendo. sem microfone, mas tudo bem. Então, Ariane, pode seguir para a lepidolita. Tá. A lepidolita, ela também é lavandinha, lilás. Eu achei ela muito bonita. E ela é uma pedra considerada da serenidade. Ela traz cura emocional, equilíbrio, purificação, serenidade, relaxamento e alívio do estresse. Ela trabalha o elemento água, então vai trabalhar tudo quanto é tipo de emoção. O chakra são todos, especialmente o cardíaco e o ánia, o terceiro olho. No cardíaco a gente sabe que tem os sentimentos ali, né? E como trabalha a água, então é uma imersão. Elas têm esse sistema imunoclínico, esses sistemas dos cristais, a gente não vai discutir aqui, claro, mas eu acho bem interessante olhar de qual forma essas pedras são compostas, como elas são construídas, né? Então é mais uma curiosidade. A cor da lepidolita é geralmente arroxeada, na cor lavandinha. Ela também pode ser encontrada na cor acinzentada e até branca, e incolor. Ela é encontrada no Brasil, na Groenlândia e nos Estados Unidos. A lilás, em específico, é encontrada na África e é a mais usada para usos terapêuticos e metafísicos. Ela traz calma, tranquilidade, aceitação, amplia a percepção em momentos de confronto, estresse e mudanças, ou seja, ela traz uma visão mais expandida quando você está em situações delicadas da vida. Você pega ela e ela faz você ter um outro olhar, encontrar um outro caminho, uma terceira via aí para a resolução dos problemas, dos conflitos. Quando você é confrontada por uma pessoa um tanto quanto mais agressiva, então ela traz esse olhar. Eu chamo de olhar além do alcance. A gente deve desenvolver esse olhar além do alcance. Além de cada problema, tem algo além de para a gente estar analisando e vendo como uma possibilidade de melhoria. Ela amplia bom, isso eu já falei, ajuda a manter o foco para resolver desafios com menos desgaste. Então, como ela traz tudo isso, essa outra visão, uma melhor aceitação, é óbvio que vai manter a pessoa mais focada e equilibrada para resolver a situação dela, né? E ela é ótima para quem anda com os nervos em frangalhos aí, estressada demais, em crise demais, maluca demais. Ela preserva a integridade emocional durante as tomadas de decisão. Ela é boa contra pesadelos e o medo do desconhecido. Às vezes as pessoas elas deixam de realizar coisas importantes na vida, ou simplesmente um sonho, ou fazer uma viagem por conta do medo de ir a algum lugar, de estar numa situação nova, num emprego novo, até um carro novo, porque é desconhecido para ela. Então ela vem ajudar você a enfrentar esse medo. O medo é um restritor. Eu digo que o medo ele não existe. Ele é um restritor. Então, a gente não deve ter esse tipo de restrição na vida. Ela favorece as ações assertivas e soluções harmoniosas para os desafios.
ela também ajuda a gente a perceber a beleza em qualquer lugar ou ambiente, onde quer que você esteja. Você pode estar no fim do mundo, num lugar horrível, num lugar onde não tenha nada, mas você vai perceber aquela plantinha minúscula, pequenininha, de um dedinho de altura, a beleza que ela traz, o verde que brilha, a florzinha que desabrochou nela. Então, você vai conseguir ver algo diferente em qualquer ambiente que você esteja, seja ele o pior do mundo. Ela também faz com que você tenha uma maneira mais compreensiva, compassiva, você em ouvir o outro, dar atenção, ouvir com como que o que o outro quer te dizer, do que, como ele precisa da sua atenção, em que sentido ele precisa que você ouça. E melhora também a eloquência. Se você vai falar, vai fazer uma audiência, vai dar uma aula, vai fazer uma oratória, alguma coisa, melhora a sua fala. Ela é uma pedra que ela te ajuda principalmente nos estados de luto. Ela ajuda com que você entre de fato naquela situação, naquela dor, vivencie aquela dor, compreenda aquela dor e ressignifique, vire a chave. Para que isso não mais ocorra, para que quando você se lembrar daquilo, vai ser uma lembrança não desagradável, nem de dor, nem de choro. Vai ser uma lembrança. E você conseguiu entender. Então, às vezes, a pessoa ela sofre não por conta de não, por conta de uma dor, mas pelo fato de não vivenciar adequadamente aquela situação. Então, ela se pune e não vivencia, ela se recusa a vivenciar aquilo, e aquilo faz com que doa nela. Quando a vivência naquilo vai curar e fazer com que ela compreenda e não sofra mais. Às vezes a punição é o não sofrer a situação em si, é extravasar na situação. Às vezes a pessoa chorar sem culpa, chorar por chorar, estar ali sentindo, se permitir sentir e não se culpar. Aí você entende a sua dor. É o que essa pedra ajuda a fazer. Ela traz purificação espiritual, facilitando a meditação, limpa os chakras todinhos, equilibra o corpo emocional, acalma a mente e ela faz tudo isso e ajuda também quem está com depressão por conta da alta quantidade de lítio que ela tem dentro dela, tem bastante. Ela é a pedra do combate ao estresse. Enquanto a lepidocrosita é a pedra do amor, essa daqui combate o estresse, é a pedra da calma, do equilíbrio. É uma pedra poderosa para combater o estresse, a ansiedade, o medo, o luto e frequências emocionais que traumatizaram você. Por quê? Porque aqueles traumas profundos que a pessoa traz e nem quer mexer, que está lá escondidinho, de vez em quando dá uma manifestada, mas são muito, muito profundos e graves, ela faz com que você siga até eles e vivencie esses traumas para que você se cure. Então, ela é uma pedra de profundidade no tratamento emocional e sentimental. Tira as incertezas, mantendo a pessoa no presente. Então, a pessoa vai lá, resolve todos esses medos, esses traumas antigos, elas promovem na pessoa insegurança, baixa autoestima, restrições e uma série de medos. Então, como trata profundamente, a pessoa vai viver com um pouco mais de equilíbrio, mais centradinha e mais feliz também. Essa pedra é considerada a pedra da transição, porque ela ajuda a lidar com as mudanças e encontrar a própria missão de vida. Ela reúne as energias do raio rosa e violeta, fazendo com que o amor gerado no coração atinja as mais altas esferas.
Então, é uma pedra que trabalha profundamente, e esse trabalho profundamente gera um novo caminho, um novo ser que está ali. É uma transição grande que a pessoa vai fazer com todas essas, dentro dessas mudanças. Ela vai começar a operar a própria mudança, a própria completude. Quando a pessoa está mais organizada, mais ligada em situações altruístas nela mesma, ela acaba encontrando a missão de vida dela. Isso eu achei fantástico, porque ela vai se comunicar do amor do coração com o amor divino. No espiritual, ela fortalece a conexão com a espiritualidade, estimulando a fé, a confiança, a aceitação do momento presente como uma residência atual. Às vezes a pessoa está no planeta e não está no planeta. Ela mora aqui e não quer estar aqui. Então, vive em conflito com essa situação. Ela acha que ela tem que estar. Tem um monte de gente, né? Eu me senti assim algumas vezes, de estar no lugar errado, no planeta errado, na sociedade errada, no mundo errado. Hélio, vê Não se você consegue um sabe? negócio aqui para mim. Hã? Oi. Então, isso atrapalha a vida, isso atrapalha o caminhar, o desenvolvimento, as lições e a nossa própria evolução. Então, se você está encarnada aqui, você, alma, você, eu sou, veio para cá, então vamos viver aqui, aprender as lições, situar e decretar que a Terra é nosso lar. Hoje, ela é nosso lar. Emocionalmente, ajuda a lidar com o estresse, a ansiedade, a depressão, promovendo a estabilidade emocional, a calma interior, auxilia a pessoa a encontrar um ponto emocional forte, onde ela não seja abalada pelas intempéries externas. Então, às vezes a pessoa está num turbilhão de situação de desajuste, situação financeira, e acaba mexendo com o emocional e fica estressado e não sabe como resolver essa ou aquela situação, essa pedra ajuda você a encontrar lá dentro de você aquele cantinho onde você vai estar, vai ter seu equilíbrio, vai ter ali a sua integridade, a sua tranquilidade, para que você possa resolver as coisas sem que o externo te abale tanto. Então, você pode eleger um cantinho, ela faz com que você eleja esse cantinho onde você vai estar, onde sua consciência vai estar ali centrada, sem se abalar. Eu acho que é a mesma coisa que o Cryon falava. A gente deveria atravessar a Terra como se fosse um tanque de mostarda, cheio de bolinhas de mostarda, sementinhas de mostarda. A gente entra nesse tanque, sai do outro lado sem levar nenhuma sementinha de mostarda grudada em você. É mais ou menos isso. A pedra faz você achar seu cantinho de integridade, de equilíbrio, para você ver a bagunça sem se meter nela e resolver. No físico, ela controla energeticamente a hiperatividade, a desordem do déficit de atenção, auxilia no sono, combate a ansiedade e também pesadelos. Para quem tem pesadelo, tá aí, ó. Dorme dentro dela. A afirmação dela é: eu passo por todas as alegrias e tristezas da vida, triunfos e traumas com serenidade e graça. A minha é: eu acolho as adversidades e traumas, ressignifico e caminho com suavidade pela estrada florida da minha vida. Por quê? Porque eu estou sempre no presente. Porque o passado, o futuro e o presente estão andando todos juntos, então eu mantenho no presente tudo isso. Então eu ressignifico sempre, toda hora. Eu coloquei a minha porque eu me achei mais na minha mesmo, sabe? Então, essa pedra é uma pedra forte, de serenidade, de trabalho interno grandioso, assim como a outra, com pequenas diferenças. Mas as duas
pegam a pessoa e viram do avesso. É isso que eu entendo dela. É uma pedra que traz uma consciência para a gente complementar, né, da lepidocrocita. Ela vem complementando, fortalecendo a espiritualidade, fortalecendo o emocional, para que a gente se mantenha firme como um bambu chinês, né? O bambu chinês, ele tem uma base muito profunda que não quebra. Pode vir ventania, pode vir tempestade, pode vir o que for, o bambu chinês está ali. Ele demora muito para aparecer. Então, ela vem trabalhando nesse alinhamento, fortalecendo a espiritualidade, fortalecendo o emocional e pedras nesse tom, né, que é um tom assim, não é só violeta, como a ametista. Então, ela tem pigmentação rosa também. Então, esses dois raios aí, o raio rosa, que se a gente for para os raios da fraternidade branca, vamos ver aí o rosa do amor e o violeta da transmutação. Quer dizer, você vivendo mudanças, você vivendo todas as transmutações necessárias com a harmonia do amor. Então, é exatamente esse recadinho aí que ela trouxe, que você mostrou de uma forma bastante rica, e na sua afirmação também, você trazendo a ressignificação, que é muito importante a gente ressignificar e caminhar, né? A gente aprende, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem até uma música que fala disso. A tua afirmação, Ariane, me trouxe esse refrão dessa música, sabe? Que eu acho muito forte, que eu acho ela muito incentivadora em momentos de desafio. Porque, em geral, a humanidade já oferecia ela etericamente para todos os humanoides, porque nós, humanoides, necessitamos dessa força espiritual e dessa força emocional para a gente poder lidar com as mudanças. Elas acontecem o tempo todo e elas estão acontecendo numa velocidade muito grande, e isso tende a aumentar. E se nós não estivermos com a força da espiritualidade, a força do emocional, a gente também pode, além dela ser boa para depressão, que eu achei é um dos males do século, né, a depressão. Então, É. ela vem tratando também essa coisa triste. Jaina até perdeu uma prima, uma amiga conhecida, que tentou ficar, tomou muitos remédios, mas os remédios remediam, eles não curam. E os cristais já provaram que curam. Pelo menos nos meus 63 anos de vida, desde 26 anos que eu me trato com pedras, eu não tenho nada que possa ser melhor que pedra para mim. Então, qual seria esse... Por que que a pedra funciona para um e não funciona para outro? É quando você destrincha a pedra, igual você está destrinchando aí, Ariane, e obviamente você nunca mais vai esquecer delas, elas estão assinadas no seu campo. Essa assinatura ficou, a lepidocrocita, a lepidolita, porque existe uma conexão que não tem como, você nunca mais esquece, você não tem. Quer dizer, agora você sabe das propriedades todas dessa lepidolita. E a África, se a gente for parar para pensar, aonde ela está em maior quantidade na cor lilás, a África é um país muito singular, né? É uma nação muito diferenciada, e não é à toa que o Papai do Céu colocou bastante lepidolita lá, né? Então, parabéns, Ariane. Eu gostei demais da tua aula da lepidolita e acho que você, assim, deu um banho, abordou todas. E, assim, a parte da pedra, da geometria dela, não é bobagem, não. Você poderia, inclusive, voltar esse slide e falar com mais riqueza dele, porque essa constituição atômica
de cada pedra é outro diferencial magnífico. Então, isso vai ilustrar também, não passe rápido por isso. Vá, dedique tempo também nesses slides aí, porque vale muito a pena. Alguém mais tem alguma consideração para fazer da lepidolita? Vamos usá-la. É isso Jaina, aí, Jaina. Vamos usá-la. Vamos usá-la para acabar com o estresse. aqui, ó, no frontal, no cardíaco. Exatamente, exatamente. Vamos usá-la. Ainda bem Vamos, que pode ser etérica, de forma é, etérica, aí é mais fácil. aí já ative de imediato, para não esquecer. Pois é, ó. Bota aqui. Joalede, alguma consideração? Não, eu estou aqui, mas vocês não estão me vendo, né? Não, mas Acho eu que sei minha que você está câmera aí. se despediu. Mas estou aqui, viu? Carlinha, alguma observação? Eu não sei, eu tô com a sensação de dessas duas pedras, pelo menos a minha interpretação e o que eu tô sentindo. É uma pedra de muita delicadeza. Eu não sei se é isso, mas é o que eu tô sentindo aqui. Pelo que a Ariane tá falando, pelas cores dela. Tô sentindo uma leveza, uma delicadeza, um negócio muito gostoso de sentir. Muito bom. Arro. Ela tem, a Ariane também fala com essa leveza, né? A energia da Ariane é bem lavandinha, né? Então ela traz essa energia assim gostosa. Eu Pode acho seguir. que são duas pedras fortes, muito fortes, mas pela maneira com que elas trabalham, elas trazem essa leveza. Elas ampliam a nossa visão. E eu acho que o trabalho com elas não é para a gente destruir o estresse, é para a gente não entrar no estresse, aprender a não entrar nele, ficar naquele cantinho, não escondida, né? Naquele cantinho assim, onde nada de fora te atinge, mas que você está ali vivendo e tentando resolver da melhor forma possível, né? E o estresse, né? O humano, é só você sair no trânsito para ver. É não? O do Rio é terrível, terrível. O de São Paulo nem se Basta, fala. basta olhar o e-mail, que tem aquele É bando de, verdade, eu aquela nem bando de olho muito e-mail, mensagem que não. você. Basta olhar o e-mail e dizer assim, nem quero te ver. Outro dia faz tempo que eu não entro no meu Facebook, né? E eu nem lembro mais quem está no meu Facebook. Eu quase não entro. Entrei outro dia lá por conta de uma amiga. Quando eu olho, tinha tanta bobagem que mandam e compartilham, e tanta porcaria. Eu não tive dúvidas. Eu excluí as pessoas. Excluí. Eu falei, não quero essa sujeira no meu Face. Essa sujeirada no meu Face. Excluí todo mundo, as mensagens. Eu falei, vamos reduzir aqui a carga, que não tá legal esse negócio. Aí eu reduzi. O Face tem uns negócios assim que você até para, né? Eu levei um susto. Falei, Viu como eu nem tenho Facebook. eu tenho ainda, tem bastante Eu não, gente, né? Às vezes que eu quero eu, entrar em eu, contato, eu acho ali. eu tenho Facebook, mas eu não uso mais. Já faz uns 10 Faz uns anos que 3 meses que eu não via. Aí eu vi a mensagem de uma pessoa que eu conheço, que eu gosto demais, e fui cumprimentar pela mensagem dela, inclusive. Quis dar uma like lá para ela, né? Um like. E aí, no fim, também, além do dela, vi um monte de bobagem. Não, aqui não. Isso já a minha página. Bom, muito mas bom. continuando, né? Agora a gente vai falar do Shiva Lingam. É uma pedra extremamente especial. Eu achei que poderosa, forte, bate mesmo, mas resolve. Shiva Lingam, ela tem aí esse formato ovoide de quartzos criptocristalinos com impurezas. Tem mineral dióxido de silício com dureza 7. É uma pedra que dá para pôr na água essa, né? As outras acho que nem tanto. Elas são recolhidas no rio
e polidas manualmente. Suas faixas avermelhadas em uma pedra acinzentada ou marrom amarelada são naturais. Então, esse desenhinho dela, a natureza é quem faz. Esse rio, será que eu pulei? É lá na Índia. É num local da Índia e esse local é considerado sagrado. É uma das 7 regiões sagradas da Índia, é esse rio de onde eles colhem e polem manualmente essas pedras aí, fazem o polimento dela ali mesmo, no rio. Sua forma alongada e ovoide remete ao falo do deus Shiva. Em seu interior representa tanto masculino quanto feminino, a Ione. Também é feita alusão ao ovo cósmico de onde toda a criação emergiu. É o rio Narmada em Isso. Onkar, Eu tinha colocado Madata. ele, deve estar mais para Está baixo. na origem aqui no texto. Isso, Esse rio Narmada. Narmada. É uma região lá da Índia. Aliás, tinha que ser, né? O Shiva. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Amarela, ovo. Ela ressoa com as energias da terra e dos demais elementos. Ativa Kundalini, estimulando os chakras e o campo eletromagnético do corpo. É uma pedra de iluminação, conectando-se energeticamente a outras lingams de Shiva. Atua no padrão de crenças autolimitantes, destrói o que não é necessário, preparando o caminho para o renascimento. Representa o movimento energético universal, equilibrando a criação e preservando e transformando. Ela trabalha todos os elementos, ela trabalha todos os chakras. Deixa eu pegar aqui no livro, porque eu coloquei e não está aí, mas ela trabalha todos os elementos, todos, inclusive a tempestade. J. Lingam. Deixa eu pegar aqui. É no livro. Eu sei, mas Terra, ela... água, fogo e tempestade. Isso. Para entender essa pedra aqui, Ô, Ariane, eu... desculpe, eu acho que na hora que eu superpus copiei um slide no outro, eu tirei isso, mas você realmente colocou. É, tinha Eu fui aqui... copiando uma página, eu devo ter copiado e ao invés de duplicar, eu colei em cima da mesma página. Mas colocou Pode sim, eu ser. lembro disso. É, é, Vou incluir. eu lembro que eu tinha colocado. Para entender um pouco essa pedra, eu achei bacana esse desenho que eles têm lá na Índia. Esse desenho é um artesanato que é feito numa pedra considerada sagrada, como o lápis-lazuli, assim como qualquer outra pedra de nível vibratório elevado. Então, aqui a gente tem o linga, representando Shiva. A Ione é esse cálice. Vishnu está aqui, no pezinho do cálice, que é o conservador, e Brahma, que cria. Então, essa trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, eles estão já na dualidade. São deuses duais já, porque eles tratam de construir, preservar, destruir, tratam com sistemas da terceira densidade, de renovação, de crescimento e tudo mais. Então, essa pedra lingam, lingam de Shiva, ou Shiva lingam, ela traz dentro de si todo o movimento cósmico. Purusha. Purusha seria a essência, o ser supremo, aquilo que tudo é, o onisciente, o onipresente, o onitudo. Ele estava lá com as criações,
sem materialização. Então, ele tinha um movimento sem materialização, quando um belo dia ele encontra a Prakriti. A Prakriti é a mãe, é a natureza, é a energia ativa, é a que, junto com o sagrado, cria. Então, ele encontrou com ela, ela acatou, juntou com ele no ovo cósmico, por isso que o ovo cósmico tem o sagrado feminino e o masculino, porque é a junção do Purusha e da Prakriti. Nessa junção, houve a manifestação da criação, porque o Purusha, ele tem lá a energia rodopiante dele e não manifesta, tem a criação e não a manifestação. A Prakriti já veio lá, arrancou dele a onisciência, a onipotência, o onitudo, criou, materializou e dividiu. Dividiu na dualidade, mas mantendo a unidade de ambos os sagrados dentro do ovo da criação, representado pelo Lingam de Shiva. E essa Prakriti, quando faz a descida da dualidade, dos dois sagrados, ele é representado na dualidade por Shiva e Shakti. E Shiva e Shakti, na manifestação, na roda da terceira densidade, cria os humanos. Aí tem toda essa criação egóica, é construído o ego, as partes egóicas do humano, e essas partes egóicas do humano são as arrâncaras considerados na criação hindu. Vem de Budi, é feito Budi, um corpo, e dali tem um movimento onde as personalidades de cada um vão se formando e vão gerando as situações da terceira densidade, que são os arrâncaras, que são os defeitos do ego, os quereres do ego, sem a visão evolucional. E daí a gente vai vivendo todas essas situações para voltar para a unidade eterna, para a unidade pura, que somos nós mesmos numa densidade superior. Então, o Lingam de Shiva, ele carrega todo esse movimento de criação do universo. O Lingam de Shiva, ele traz o movimento, ele traz os dois sagrados em união, em completude, e traz a sexualidade sagrada. Então, dentro desse contexto, ele cura traumas gerados na sexualidade da pessoa, traumas profundos de alma. Ele simplesmente vai lá, arranca, mostra, aprendeu, não aprendeu? Vamos arrancar, vamos mostrar e vamos virar. Ele traz essa profundidade, ele traz todo esse conhecimento, porque a Brahma, Vishnu e Shiva, eles estão abaixo do Purusha. Purusha é o ser supremo, esses aqui são os deuses, deuses daqui, da densidade. Então, enquanto um está aqui no movimento de criação, que veio de Purusha, o Vishnu está ali mantendo. Ah, o outro cria, o outro mantém. Não tem uma diversalidade de coisas. Então, vem Shiva, na dança de Shiva, rodopia, faz todo o movimento cósmico para que a coisa se manifeste, porque ele carrega a Shakti junto a ele e dentro do ovo cósmico. Esse movimento de criação, destruição e refazimento estão todos contidos no Lingam de Shiva. E esse Lingam, onde ele está, ou se você tem um Lingam e você quer ativar a força dele, ele vai ser ativado porque ele tem a capacidade, essa pedra, de se conectar com todos os Lingams de Shiva esparramados pelo planeta, com todos, e com toda essa sabedoria milenar, com toda essa energia milenar
que constitui ele desde o primeiro lingam de Shiva. Lá nos primórdios, quando materializou esse lingam com toda esse conhecimento, com toda essa energia de transformação que essa pedra carrega. Então, ela trouxe tudo isso. E isso dentro da cultura hindu é muito forte. E o hinduísmo, ele traz aí um panteão vivo. O panteão hindu, ele não é um panteão morto. Por exemplo, o panteão grego. É um panteão que está lá, entende? O pessoal mora na cidade, tem lá as ruínas, tem lá os templos em ruínas de Zeus, de Apolo, de Afrodite. Você até sente a energia, mas ele não é cultuado. Na Índia, os caras, eles cultuam tudo todo dia, dentro de uma rotina que faz parte da vida deles. Essa cultuação, o hinduísmo, o cara já nasce assim, parece que está no sangue, faz parte da rotina dele ter aquela fé, ter aquela devoção. Então, ele cria todo dia e cocria todo dia o poder de vários, né, deuses hindus, mas em especial o Lingam de Shiva, Shiva Lingam. Tem mantras, tem uma série de coisas aí que compõem o Lingam de Shiva. Então, é uma visão da criação dentro dessa pedra. É a força da criação, da renovação e da destruição dentro do Lingam de Shiva. Deu para entender ou ficou muito confuso? Não ficou claro. Oi? Tem no tarô dos cristais essa pedra com o guardião Shiva. E exatamente Shiva escolheu ela para representá-lo, porque ela traz muito de Shiva, ela traz muito da energia dele, de construção e desconstrução. Na carta está dito uma frase assim: faça agora, ou será tarde demais. Então, aquilo que não é feito vai ser desfeito se você quiser manter aquilo ali daquele jeito e tiver a energia do movimento, a dança dele, a energia da, 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 da mudança. A gente está falando muito de mudança, né? O elemento fogo também. Embora a linga de Shiva tenha todos os elementos, todos os chakras, você acabou dando uma história para a gente da cultura hindu dentro da linga de Shiva, que é um pouquinho do quanto que eles cultuam todos os dias, aquela cultura que eles têm na Índia, né? Então, não confundiu, não. Simplesmente agregou um pouco da história do hinduísmo dentro da explicação. Não tem como você falar de Lingam de Shiva e não entrar nisso, Ariane. É muito Na difícil. verdade, essa pedra, dentro da cultura, ela surgiu, ela é considerada o ovo cósmico porque ela surgiu daí, dessa criação. E ela carrega toda essa estrutura de cosmogênese e de criação do humano, da interação com a natureza, e guarda dentro dela o feminino e o masculino, por isso que ela mantém os dois sagrados, ela mantém os dois sagrados unidos na dualidade, mas ambos os sagrados completos. Eles estão na dualidade, mas estão ao mesmo tempo na unidade. E é isso que nós carregamos dentro de nós também. E é isso que essa pedra traz. Ela traz as transformações, as mudanças. Quer seja por bem, quer seja por mal, ela traz a mudança necessária. Destruir padrões antigos, padrões agregados de muito longe. Crenças que não te servem mais, pacotes que nós carregamos e não devemos mais, simplesmente é retirado, por bem ou por mal, a partir do momento que você usa essa pedra. Mas ela traz a consciência para essa mudança. Ela destrói o que não é mais necessário e prepara um caminho para o renascimento do ser. Seja na instância que for da sua vida
que precise daquela mudança. Ela é Então, ela fácil de traz esse achar? movimento. Ela é tão forte que eu pergunto, é fácil de achar essa pedra? Eu tenho, é fácil de achar. Né? Hum. É fácil de. Eu achei com facilidade. Não comprei no Cristais Aquários, comprei num curso de cristais que a gente estava fazendo as mandalas para cada um, e na minha mandala veio ela. E também tem no Cristais É Aquários. fácil de achar, Jaina. É bem fácil de achar. É uma pedra de poder, de iluminação. E ela Eu traz. tenho ela na minha loja porque eu tenho as pedras do tarô dos cristais. Como ela Então, compõe o tarô dos cristais, eu tenho ela. É bem então, fácil. ela traz esse movimento do universo dentro dela, o equilíbrio da própria criação, preservando e transformando essa criação para que ela siga de volta ao início, que é o nosso propósito, né? A gente veio aqui, desvirtuou um monte, tem que aprender, fomos manipulados também, sem contar, né, com a manipulação, porque a evolução deveria ser elegante e não foi. Então a gente tem esses instrumentos que são lançados para mim. Muitas pedras são descobertas no momento oportuno e são lançadas na Terra também no momento oportuno de mudança para a humanidade e para a individualidade de cada um. Ela harmoniza o sagrado masculino e feminino, promove completude e integralidade. Ela é boa para as práticas de Tantra e para remover traumas relacionados, inclusive, a abuso sexual, que eu acho muito importante. A prática do Tantra, né? O Tantra não é aquela revistinha hindu, indiana, com várias posições de relacionamento sexual, né? O Tantra, ele envolve uma maneira de ser, de você tratar as pessoas, é uma maneira de olhar e é uma maneira de se relacionar. Quando você fala de Tantra num relacionamento de casal, você está falando de sagrado feminino e masculino que se unem como Deus e deusa, não como simples humanos. Você está falando de um relacionamento onde a união sexual nem é pensada, é a última, aonde um olhar traz uma relação íntima para o casal, onde um toque na mão traz uma relação íntima, onde o apreciar do seu companheiro, um com o outro, traz a relação íntima, onde na união do casal, ali você cocria. Quando você tem uma união sagrada, uma união de amor e respeito, de amor em especial e respeito, nessa união, em combinação com o seu parceiro, você pode co-criar realidades. Realidades para a humanidade, realidades pessoais e desejos, em comunhão. Na hora do ato sexual em si, você faz isso. Então, é uma união sagrada. É uma união onde você vai produzir energia taquiônica ou vril positiva e não negativa. A humanidade já produz muito dessa energia vril negativa, abrindo portais errados, abrindo situações e produzindo essa energia vil negativa é onde você deixa lá atrás seus fractais com esses companheiros, porque a maioria das pessoas não deixou fractal lá atrás porque ficou bravo com o desemprego. Deixou por conta de relacionamento. 90% das situações de fractais da gente que ficou lá para trás foram relacionamentos, e relacionamentos ruins. Então, quando ele fala que a pedra pode ser estimular o Tantra, é nesse viés aí. Ajuda remover trauma sexual, eu achei bastante oportuna, né? Porque tem bastante gente com esse tipo de trauma. Na espiritualidade, ela nos lembram que as diferenças são apenas expressões energéticas diferentes do todo. Quer dizer que o pura chamar, o supra-sumo, ele nós somos suas expressões, então são as diversas facetas
do Criador Supremo, não dos diversos deuses que estão aqui atuando com a gente na terceira densidade. Assim, os lingam de Shiva, todos eles, ajudam a unir todos os lados do ser e aceitar amorosamente as diferenças nos outros como sendo muitas das facetas do Criador. Ademais, onde existem diferenças, percebemos inúmeras possibilidades, né? É na adversidade que se tem a união aí de várias situações novas para a gente viver. No emocional, ela nos ajuda a sentir a unidade, mesmo em casos de separação aparente. Às vezes a gente está achando que está sozinho, que está separado, que está largado, que está numa situação assim, mas é só ilusão, é engano da Matrix. No físico, ela auxilia na superação do abuso sexual, infertilidade, impotência, falta de orgasmo, cólicas menstruais e fortalece e equilibra todo o organismo. Cólica menstrual e às vezes ausência de orgasmo, ela está muito ligada à aceitação, isso se falando do lado feminino, né? A aceitação do sagrado em nós, dos nossos ciclos, né? Quando a pessoa menstrua, quando a pessoa passa para a fase da menopausa, são os ciclos do sagrado da mulher. Afinal, nós somos portais por onde seres vêm para essa densidade. Não tem outro jeito. Eu não conheço ainda. Então, é, a ausência, às vezes a pessoa está na TPM, por quê? Porque ela não aceita, ela não quer, estou escorrendo sangue. Escorrer o sangue é sagrado. Nossas ancestrais, elas usavam o sangue menstrual para elibar a terra, devolver a fertilidade para a grande mãe e receber a fertilidade que ela nos doa, em todos os sentidos, suprindo nossas necessidades. As nossas antigas ancestrais, elas eram sábias. Então, o sangue menstrual, a sacralidade feminina, ela era harmonizada dentro da mulher. A mulher aceitava e entendia seus ciclos, suas passagens, seus ritos de passagem. E quando chegava na menopausa, que nem a mulherada fica aí morrendo de calor, morrendo disso, morrendo daquilo. A aceitação de uma nova fase na sua vida, dentro desse sagrado, é primordial para que você não tenha incômodos. Depois você repõe com plantas, que ajudam pra caramba. Mas, primeiro, a aceitação e compreensão desse sagrado. Então, Lingam, ela traz, como tem o sagrado feminino nessa pedra, ela traz essa transformação dentro da mulher, faz com que a mulher comece a se perceber como ser sagrado e divino que é, como deusa que é, para que ela tenha uma vida mais feliz e harmoniosa com ela mesma, e aprenda nas situações e não fique largando seus restinhos por aí, né, nas relações que ela arranja, ou ele arranja também. Aí vem de novo a figurinha, né? E eu achei interessante essa figurinha para explicar essa parte aí da criação e dessa energia contida no Lingam de Shiva. Cadê? Afirmação: eu me dou ao divino com confiança completa e devoção total. Peço para ser refeito e iluminado. Eu não sou uma pessoa devocional. Eu gosto do amor incondicional, não sou muito chegada no amor devocional, para ser muito sincera. Na minha afirmação, eu botei o seguinte: reconheço que o divino habita em mim e, na junção de consciência, eu permito que se manifeste minha total expansão, remodelação e perfeição. É assim que eu quero ir me Bonita manifestando afirmação. pelo meu Bela caminho. afirmação. Então, eu remodelei porque eu não sou chegada nesse negócio de amor devocional. Então, sobre Mas o ficou Lingam, muito bom, porque você colocou junção de consciência e a permissão, né? Então ficou ótimo. então Ainda não consegui acompanhar seus slides. Se você pudesse botar ele no grupo, aí eu conseguiria depois tirar, porque eu não consegui nem mandar para o meu e-mail. tá, eu posso mandar meu PDF se você quiser.
Ah, gostaria. Eu mando no grupo o PDF e tem o slide também. É que eu ainda não sei lidar direito com isso. Eu preciso ou fazer um curso ou sentar com a Joalede uma tarde inteira, Mas a entende? Joalete deve ter esse arquivo, ela pode disponibilizar no grupo também. É, também. Ela tem, eu tenho aqui, eu devo ter salvo no meu computador. Aliás, eu tentei salvar, disse que não podia, enfim, eu fiquei sem entender, mas depois eu entendo isso aí. Tem, Não, eu quis dá mandar para para o meu passar em e-mail. PDF e dá para passar em slide. Eu vou salvar em PDF e coloco lá que é melhor para passar do que os slides. Ah, eu tenho em PDF já. Eu mandei para a Andréia e é só eu mandar para o grupo. Não, você Isso Aí, aí. tá mandou, vendo? mas não é o conjunto de slides, você não, você mandou o texto, o trabalho todo. É, Eu mandei o texto em PDF. O texto tá, mas a Jaina está pedindo os slides. Ah, então aí é com a Joalede. Não, pode tranquilo, mandar os dois. A Joalene manda os slides e você manda o PDF. Tá bom. tranquilo, Ah, tranquilo. Essa Aí, pedra é cara, hã? não, Lingam de Shiva não é Não, caro, não. eu achei ela tão linda, tão ela é diferente. linda Me mesmo. lembra até os índios. Eu olho para É. ela e me lembro A dos índios. pedra é peso, sabe? No caso de pedra como quartzo rosa, quartzo verde, Lingam de Shiva, elas têm o valor de peso. Então, se Hum. for uma pedra muito grande, ela vai ter um valor aumentado, mas ela não é uma exorbitância tipo alexandrita, não. Longe disso. Então, ficou alguma dúvida sobre a explicação daquele desenho lá com o Shiva, com o Purusha, com a Prakriti, e com Shiva e Shakti, e depois o corpo Budi, e depois os Ahankaras, e tudo isso aí? Porque tudo isso está contido nesse ovo, né? Tem que É, entender. eu não fiquei com dúvida, achei bastante. Você Não, eu também explicou não fiquei com muito. dúvida, não. Eu quero é comprar uma dela, porque achei linda. Eu vou mandar junto com a sua lápis lazuli que você me pediu. Então tá Manda Ai, jóia. junto. Masli. Aí você me diz Então, o valor. tem aquele artesanato com o Lingam e a Ione, que são os dois sagrados, o feminino e o masculino, em lápis lazuli. Tem dele em lápis lazuli. Eu não sei quanto Aonde que é você viu isso? na internet. Eu não Porque tenho essa de a lápis hora que eu lazuli. vi o nome desse negócio aqui, disso aqui, dessa peça, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu devo ter escrito em algum lugar do passado. Ah, é Vaidúria Lingam, Vaidúria. Ah, Então, vai dúvida. vaidúria significa pedra preciosa, é um objeto feito em pedra preciosa, e o lápis lazuli é considerado uma pedra preciosa, porque é uma peça sacralizada, né? Que representa tudo isso aí que eu falei. Isso acrescentou muito no estudo, porque eu não conhecia Vaidúria, essa o ri peça. é Y. Vaidúria Lingam. Aqui é escultura Shiva Linga. O que a gente tem que entender aí, né? Além do Lingam de Shiva, que esse copinho aqui, essa tacinha, é a Ione, é o receptáculo feminino. E embaixo, né, você vê Vishnu que está conservando toda a estrutura da criação na dualidade, e Brahma, que tem a energia de criar, e o cara conserva e vem Shiva e faz a bagunça toda com a Shakti dele, claro, que é Parvati no caso da mitologia hindu. Então, esse copinho aqui, ele tem toda uma história lá dentro dele. É Vaiori? É, Vaidúria, Ah, Vaidúria. Uri é com Y.
Aí eu fiz um pouquinho de sinergia com essas pedras e eu achei que entre si elas se combinam. Não fiz com outras, no livro das pedras tem lá a combinação com outras pedras, né, para tratamento, mas o objetivo era fazer com essas três. Aí eu fiz da lepidocrocita com a lepidolita, porque enquanto uma está atuando aí na recuperação da alma de padrões autodestrutivos, a outra traz a raiz do problema e traz um equilíbrio e uma consciência para que tudo isso se movimente e a cura ocorra, né? No físico, na cura da memória celular, já falando numa célula bem física mesmo, enquanto promove essa cura, porque vai lá rearranjar padrões, vai mexer com padrões, a lepidolita pode promover aí o controle da ansiedade, que a pessoa pode ficar ansiosa nesse processo todo, né? De, de autoconhecimento, de autocura. Acho que todas elas trabalham, essas duas, o autoconhecimento bem profundo. E depois tem com as três aqui. Então, elas vão atuar de uma forma mais profunda na eliminação de padrões destrutivos, almas, tudo que é muito profundo, e a lepidolita entra ali para trabalhar conjuntamente nesses traumas, mas trazendo também uma harmonia, uma amorosidade nessa transformação inteira aí da pessoa, né? Porque eu acredito que essas pedras aí, elas puxam aquela coisa que criou até mofo lá dentro da gente. Aí é verdade, né? Que tem uns trecos lá dentro que nem a gente lembra. A lepidocrocita mais linda. Acho que a gente não lembra. Então, tem que lembrar, senão não dá para seguir, tem que arrancar mesmo. Linga no tratamento físico, né? Enquanto uma promove a cura das memórias de abusos, abuso sexual, as cólicas aí, que mexe muito com o sagrado feminino, impotência. Impotência também mexe muito com o sagrado masculino, né? O cara tem algum problema com ele mesmo, com o sagrado dele, não com a masculinidade, mas com o sagrado. A, a lepidocrocita, né? Tratamento físico e tal, vai removendo a outras lembranças de abusos, que seria a linga, ou, no caso de cólicas, a conexão com o sagrado feminino e na impotência com o masculino. Então, elas vão trabalhando tudo isso de forma rápida e profunda. Eu acho que com essas pedras é tudo muito rápido. Cadê? Bom, eu não sei se está aqui, que eu não estou achando, mas assim tem umas sugestões de uso, né? A gente pode fazer uma mandala e deixar reverberando no quarto onde a gente dorme, no ambiente. Pode colocar. Tem umas que tem aí pouca dureza, não é bom pôr na água. O lingam pode, mas as outras acredito que não. Então, pode colocar em volta de uma jarra para ficar uma água informada. A água vai ficando informada com essa sinergia dessas pedras em torno da jarra, do lado de fora da jarra, né? Fazendo ali uma energia, gerando uma energia, ou simplesmente mentalizar, criar quanticamente essas pedras dentro da água e tomar. Ou criar quanticamente e entrar dentro e dormir dentro dessas pedras. Criar um sistema onde elas ficam em torno de você durante a noite ou de dia mesmo, e você fica no meinho ali delas. Porque ou produzir uma por uma quanticamente dentro de você, para ir curando o que você acha necessário e lembrando o que não lembra mais. Então, é mais ou menos essas sugestões. Fazer elixir, né? Esse elixir de água informada, porque ou com a própria pedra quanticamente produzida ali dentro, e espargir em você
durante várias vezes o dia, no rosto, nos chakras todos. São maneiras de usos das pedras. Deve ter mais aí, é que eu não lembro. Então, é isso, pessoal. Se alguém Parabéns. tiver alguma dúvida, Não tem Maravilhoso. que é muita coisa. Dá um stop no share para a gente voltar para fazer a conclusão. Já voltamos aqui. Então, uma apresentação muito rica, explorando uma série de formas da gente usar o cristal. Agora, você, na finalização, unindo as forças, né, das três pedras que você trouxe assim, a propriedade de todas elas. Então, a Lingam de Shiva tem um apelo um pouco emocional, ela tem um pouco disso por conta da raiz, da matriz dela, né? E o Shiva, ele é um deus do hinduísmo, e ele fala também dessa coisa de transformação, ressignificação e as mudanças que vão precisar ser feitas. Não tenham medo de usar essas pedras. Ah, eu não vou usar não, porque vai destruir. Vai destruir de qualquer maneira. O ponto é que se você usar as pedras, elas vão te dar o realinhamento. Elas vão preparar é como se a estrada fosse implodida, mas haverá um caminho alternativo para você, prontinho e feito. Se você não usa, o que é para ser vai acontecer. O que é projeto divino e não tem jeito. Você veio aqui para viver aquilo, não adianta você ficar correndo da raia, porque vai viver. No amor ou na dor. Eu sempre escolhi no amor. Então, ousem usar essas pedras para que ela possa remover esses fungos que estão aí no ambiente da gente, etérico, nos nossos registros, em traumas, principalmente da nossa sexualidade. Muitas pessoas nem tratam isso, não gostam nem de falar disso. É um tabu, é um assunto que não é falado, não é discutido, né? E a Liga de Shiva trazendo essa proposta de você curar isso e resolver isso para você ficar bem e fluir em vários aspectos. Então, o que eu tenho a dizer depois de tudo que foi dito da Ariane é que não tenham medo de usar essas pedras. Eu recomendo que usem, eu encorajo vocês a usar, porque elas vão ajudar você no seu processo de construção e destruição. Todos nós passamos por isso. E a gente está num tempo disso, né? Então, é importante que a gente não se sinta órfão por conta das nossas perdas. As nossas Então, perdas fazem parte. ela não tem só nesse formato, então, que está aqui no livro. A Lingam, só É, nesse formato. não, ela é só esse formato mesmo. linda. Então, você não usa, você bota ela perto de você, né? Eu boto no meu alinhamento, eu uso ela no chakra, às vezes eu vario o básico e às vezes eu uso ela no umbilical, né? Uhum. Mas eu uso ela no meu alinhamento, ela está lá no meu bowl de selenita, junto com as outras pedras, fazendo. Bom, Eu então, quero. parabéns, Ariane, Muito lindo, muito lindo, excelente, muito lindo, maravilhoso. muito Gratidão, meninas, profundo. pela paciência Nota aí. 10. Essa apresentação está valendo premiação, né? Vocês vão receber na casa de vocês aí o copinho térmico da universidade, que é um mimo por você ter dedicado o seu tempo a essas pedras. E aí, qual é a proposta disso? É ver o quanto que vale a pena estudar cristal, o quanto que vale a pena pesquisar as pedras, o quanto que vale a pena dedicar um tempinho todo dia para elas, porque elas têm muito a nos ofertar. E a gente sabe só um pouquinho delas, né? Uma sementinha de mostarda é o que a gente sabe delas. Então, quando a gente vai pesquisando e desfrutando desse aprendizado, vamos também usando mais e nos beneficiando mais. O benefício é todo da gente. Essa aula vai para o YouTube, eu vou dar uma editada nela, ela vai na íntegra para o YouTube. Vou publicar, porque é um material muito rico, e
Vou dar o crédito para a Ariane. E quem me acompanha no canal, independente de ser da universidade, vai receber esse presentão, que são essas 3 aulas aí dessas pedras. Obrigada, Joalede, por colaborar com a Ariane, né, com a apresentação da Ariane, fazendo aí os slides, e o nosso trabalho que fica cada vez mais valoroso quando a gente faz uma dinâmica dessa de fazer as apresentações. Parabéns, Ariane. Fiquei muito Gratidão. feliz e muito satisfeita com a sua apresentação, viu? Muito feliz mesmo. Muito obrigada. Beijos, Ariane. Eu Beijos. agradeço a Beijos de oportunidade. Eu não consegui conhecimento, de tirar foto, não, profundidade. viu? E de Hã? amor, né? Já que a Não, pedra do Não, amor. não eu não estou consegui. vendo você, Joalede. Eu vou tirar. Minha câmera pifou. Deixa eu tirar Ela uma foto da gente, peraí. Ah lá, 1, 2, 3 e. já. Aí, muito bem. Beijo no coração. Amanhã eu Beijo, devo estar liberando essa aula editada, tá bom? Bye, bye. beijo, beijo. Bye, bye. Tchau, meninas.